Fala nação, fala torcedor e torcedora do Mengão, sejam muito bem-vindos ao Flanorama, o panorama do Fla, nessa terça-feira. Hoje vamos falar de muita coisa. Vamos falar do Atlético de Madrid que desistiu de Muniz, você vai saber o porquê. Vamos ter uma discussão aqui, ó, eu e você, um debate. Vamos falar de Rogério Ceni no Flamengo. Muito se discutiu isso depois da derrota para o Fluminense no último domingo. Segunda-feira só se falou isso. Hoje também se discute muita fake news por aí, que já caiu, aí depois falam que caiu, mas não machucou o joelho, aquelas piadinhas que a gente vê na internet. E aí vamos falar do eterno substituto de quem treinar o Flamengo. Você sabe de quem eu tô falando? Raimundo Nonato. Renato Gaúcho, pô. Vou falar de Renato Gaúcho. Vamos falar também de Isla e Arrascaeta. Treinaram hoje entre os titulares, entre os reservas. Você vai descobrir já já. E vamos falar também de Vinícius Júnior, que está sendo desejado por dois grandíssimos clubes da Europa. Você vai ficar sabendo quem são e como é que está a situação. E no final vamos falar também, sugerir alguns jogos para amanhã. Tem jogo bacana para amanhã para você acompanhar, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, ativa aqui ó, o sininho do Mengão. Siga nas redes também, que é importante pra caramba dar essa moral aqui pro canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Começando o programa dessa terça-feira, o vídeo dessa terça-feira, como você preferir, é programa, é vídeo, é episódio, como você preferir, começando falando do Rodrigo Muniz. Aliás, o Atlético de Madrid desistiu do Rodrigo Muniz porque o Flamengo passou a pedir não 5, agora 8 milhões de euros. E aí o Atlético de Madrid achou muito. Falou que esse valor nós não queremos, fomos pagar 5 milhões. Não houve acordo, só quem permanece com interesse em Rodrigo Muniz agora é o Al Nassr dos Emirados Árabes. Só fazendo a conversão para a gente ter uma ideia melhor, 8 milhões que o Flamengo pede, equivalente a cerca de 50 milhões de reais. Atlético de Madrid ofereceu 5, equivalente a 30 milhões de reais. Pelo câmbio de hoje, é mais ou menos por aí. 30 milhões de reais. Eu acho pouco pelo Rodrigo Muniz, vale mais na faixa dos 50. É também o que eu acho mais justo, que a partir daí pode ter acordo. Menos que isso, está muito pouco. A revelação do Flamengo promete muito homem-gol do Mengão. Al Nassr, na semana passada, conseguiu o interesse do Rodrigo Muniz pelos valores apresentados, salário de 600 mil reais, mais casa, carro e bônus por gol e assistência. Tudo isso ele teria no Flamengo, só lembrando, ele recebe cerca de 20 mil reais. Então, Al Nassr é que está na parada. Rodrigo Muniz, a princípio, aceitou. Vamos ver se Al Nassr e Flamengo se acertam para concretizar essa venda. Por enquanto, vamos aguardar os próximos episódios. Agora vamos ter um debate aqui, uma discussão sobre o Rogério Ceni no Flamengo. O Rogério Ceni que no próximo sábado vai completar 8 meses no comando do Flamengo. Ganhou já um Carioca, um Campeonato Brasileiro e uma Supercopa do Brasil. 3 títulos, 2 muito importantes, o Carioca nem tanto. Eu também a Taça Guanabara. Então, destaque mesmo para o Campeonato Brasileiro e a Recopa Sul-Americana, aquele joguinho bem meia-boca que o Flamengo fez. Aliás, jogou muito bem o primeiro tempo, segundo tempo tomou o sufoco do Palmeiras, ganhou naquela disputa de pênaltis que não acabava de jeito nenhum, deixou todo mundo nervoso, mas saiu com o título, que era o mais importante. Rogério Ceni, desde que chegou ao Flamengo, aliás, desde o momento que ele assinou, chegou com moral porque veio do Fortaleza com bons trabalhos, foi campeão na Série B, depois deixava o Fortaleza numa boa condição na Série A. O trabalho era bastante satisfatório. Hoje o Fortaleza está até melhor sem ele, né? Mas na época era muito aplaudido por todos. Foi para o Cruzeiro, fez um intervalo, foi para o Cruzeiro, numa situação muito complicada. Acabou saindo, o Cruzeiro depois foi rebaixado. A situação do Cruzeiro era muito difícil para qualquer um naquele momento. Mas quando ele chega no Flamengo, com uma certa moral, de um bom trabalho apresentado. Só que o Rogério Ceni, ao mesmo tempo, carrega e sempre carregou um ar de antipatia. É um goleiro meio dono da razão,
Isso falando desde a época de goleiro, né? Fez a carreira dele no São Paulo muito vitoriosa, o goleiro que mais fez gols na história do futebol. Isso é um mérito que ele carrega e vai carregar para sempre. Mas tem esse ar de antipático. Inclusive tem aquele vídeo do Milton Leite chamando o Rogério Ceni de chato pra caramba. Não foi bem assim que ele falou, mas falou que é chato. Isso todo mundo concorda, né? Acho muito difícil alguém discordar disso. O Rogério Ceni é um cara que não é carismático. Então isso já é um ponto negativo que ele carrega com ele. É uma questão de personalidade. Dentro de campo, também o trabalho não evoluiu. Trouxe algumas melhorias. Eu considero o Arão uma melhoria para o Flamengo, porque o Flamengo abriu mão de bons zagueiros como o Natan e o Tuller. Com o Arão na zaga, conseguiu fazer um trabalho melhor. E com isso, pôde contar com o Diego no meio campo. O Flamengo é um time muito ofensivo com esses jogadores. A proposta de jogo é ser ofensivo, ter a bola, dominar o jogo. Tanto que o Rogério fala isso insistentemente. A troca de passes, a infiltração, aquela coisa que já se fazia no tempo de Jorge Jesus. Só que o Flamengo com ele não conseguiu desenvolver um bom trabalho. Sempre passa sufoco. Tem a questão também do condicionamento físico, que nesse momento todo mundo no futebol, porque emendou uma temporada na outra, pelo menos no futebol brasileiro. A questão física está precária nesse momento para todos os clubes, tanto que o Flamengo tem um desempenho no segundo tempo inferior. Só que aí a gente entra na seguinte discussão, isso não é só para o Flamengo. O Flamengo tem um segundo tempo inferior, mas os adversários que melhoram no segundo tempo. Porque isso é em decorrência do Rogério Ceni enxergar mal o jogo. E a visão que ele tem do jogo do Flamengo é de que vai dominar o tempo todo. Isso não acontece. O adversário faz os ajustes, mexe no time não só nas peças, mas na postura, como se arma o time taticamente. O Rogério Ceni fica estagnado, engessado no esquema de jogo que ele armou previamente. Já na gestão do elenco, muitas reclamações. Pedro já reclamou, Gabigol já reclamou, Michael já reclamou e há relato de outros jogadores que também já reclamaram durante a gestão do Rogério Ceni, desde que chegou no Flamengo. Então você junta um trabalho que não evolui, não é bem desenvolvido dentro de campo, com a questão dos jogadores, que também têm as suas queixas particulares do treinador, sejam da postura, das mexidas que ele faz. Você junta tudo isso e a conclusão que a gente chega é que não deu certo. Para mim, questão de tempo, e quero saber até, inclusive, a sua opinião. Essa vai ser a pergunta do episódio de hoje. Rogério Ceni tem como continuar no Flamengo? Ou é fim da linha, tem que contratar outro? E aí, vamos falar do cara que está sempre sendo cotado. O outro que está sempre sendo cotado para treinar o Flamengo é o Renato Gaúcho. O cara que tem a cara do Flamengo. É fanfarrão, é praia, tem tudo a ver com o Rio, gosta do futevôlei. É isso que a gente acha maneiro dos personagens do futebol, né? Desde a época de jogador, tem essa irreverência, e o Flamengo é muito isso, né? A irreverência, gosta da resenha, tem a cara do Flamengo. O fato é que o Flamengo ainda não procurou o treinador, quem também ainda não procurou é o Grêmio, e estou falando do Grêmio porque existe a possibilidade dele retornar para o time, o qual ele é o maior ídolo, fez um trabalho de 5 temporadas recentemente, saiu do Grêmio já bem desgastado, não conseguiu se renovar, trazer jogadores que fizessem o Grêmio ressurgir depois de um período ruim que ele vinha vivendo, só que ele saiu, o Grêmio despencou com o Thiago Nunes. Agora parece que estão querendo o cara de volta. Só que parte da diretoria do Flamengo não vê a contratação com bons olhos. Não tem muito mercado, né? Qual é outra opção que viria para treinar o Flamengo? Eu contrataria o Renato, acho que chegou o momento dele, tem a cara do Flamengo, acho que se daria muito bem com os jogadores do Flamengo, que é uma questão muito importante, é o vestiário, o clima no vestiário, e isso o Renato sabe comandar como ninguém. É uma aposta, o trabalho dele, como já falei nos últimos tempos no Grêmio, não foi tão de chamar a atenção assim, não foi tão grandioso como em outros momentos, mas diante do mercado eu acho que vale a pena. E também sabe o que vale a pena? Se inscrever aqui no canal, ativa aqui o sininho do Mengão, fica por dentro das principais notícias do Flamengo, beleza? Receba as notificações acionando o sininho do Mengão. E siga também aqui nas redes sociais, Instagram
Twitter e Facebook, beleza? Vamos pular de assunto, falar do treinamento de hoje do Mengão. Arrasca e Isla treinaram e, obviamente, fiz um suspense, mas treinaram entre os titulares. Arrasca no lugar de Vitinho, que está suspenso, não joga a próxima partida contra o Atlético Mineiro, e Isla, que treinou no lugar de Mateuzinho. Eu já falei aqui no canal, não troco Mateuzinho por Isla. Mateuzinho acho que dá uma ótima consistência pelo ataque, muito bem fisicamente, recompõe muito bem. Deu aquela vacilada lá no jogo contra o Juventude, faz parte. Isla também comete os vacilos dele, a gente já viu vários. Então eu insistiria com o Mateuzinho, só que Isla tem mais experiência e mais nome, tem mais importância no elenco. Rogério Ceni muitas vezes opta por essa circunstância. Mudando de assunto já, rapidamente, Vinícius Júnior desejado por dois gigantes europeus. Quem trouxe a notícia foi o Sport da Espanha, o jornal Sport, falando o seguinte: quem deseja o Vinícius Júnior é o Liverpool e também o PSG. O PSG fica mais próximo dessa contratação porque tem um trelelê. A parada é a seguinte: o Real Madrid quer Mbappé. Isso aí todo mundo sabe. Um dos jogadores com melhor projeção no mundo nos próximos anos. Ele e o Haaland talvez sejam os grandes jogadores aí da próxima década. E o Real Madrid quer o Mbappé. E aí a possibilidade é que haja o Mbappé chegue para o Real Madrid e o Vinícius Júnior vá para o PSG. Seria uma moeda de troca. O Real Madrid ainda faria um pagamento para complementar essa transação. O Mbappé é muito mais alto que Vinícius Júnior. E aí pode se tornar viável dessa forma a contratação. Lembrando, o Vinícius Júnior, 20 anos, teve até o momento 2 temporadas no Real Madrid, 118 jogos, 14 gols, 23 assistências, 2 temporadas de altos e baixos. Em alguns momentos chamou muita atenção da imprensa madridista, imprensa espanhola. Em outros momentos foi preterido por Rodrigo e outros que compõem o elenco do Real Madrid. Não teve realmente uma grande passagem pelo Real Madrid. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Agora, fato é que a gente se torce sempre para o Vinícius Júnior, o jogador daquele sorrisão, simpatia, a simpatia que o Rogério Ceni não tem. Agora, a sugestão de jogo para amanhã tem às 16 horas Inglaterra e Dinamarca pela Eurocopa. Hoje já teve Itália e Espanha, deu Itália nos pênaltis, jogo 1-1, foi para os pênaltis, Morata recuou para o goleiro, perdeu o pênalti. Espanha eliminada. Amanhã tem Inglaterra e Dinamarca. A Inglaterra entra como favorita. No Campeonato Brasileiro, às 18 horas, Bragantino e Cuiabá. Bragantino disputando a liderança do campeonato, enfrenta o fraco Cuiabá. Bragantino provavelmente leva esses 3 pontos. Às 19 horas, esse jogo das 18 é só para fazer um aquece, né? Um esquenta, porque às 19 tem Flamengo e Atlético Mineiro, um grande jogo da rodada. Vamos com tudo. Vou trazer no Instagram, você vai ver a escalação assim que surgir, as principais notícias. E também a cobertura após o jogo. Aqui o pós-jogo vai ser aqui no Flanorama. Às 19 horas também vai ter Palmeiras e Grêmio. Se a gente vai ficar sabendo o resultado, vai acompanhar depois. E depois, às 21h30, Inter e São Paulo. Inter meio de tabela. São Paulo ainda não ganhou ainda, está na zona de rebaixamento. São jogos que têm maior destaque, nenhum grande jogo, além de Inglaterra e Dinamarca. Mas são jogos que a gente vai acompanhar e são importantes para o Flamengo, beleza? Vamos trazer também os resultados e tudo que for de importante para o Mengão. Obrigado pela tua audiência, por me receber aí na tua telinha, na tua telona. Muito obrigado, tamo junto, vamos nessa, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativa aí o sininho do Mengão. Siga nas redes, tamo junto, grande abraço.